E aí, meu povo, tudo beleza? Estou aqui para dar sequência ao nosso curso, né? Ao nosso curso de paisagem de A a Z. E agora o tema é marina, né? Nós vamos fazer uma praia aqui. E eu vou misturar aqui uma corzinha aqui que a gente vai usar no mar, né? Que é o amarelo limão com azul cerúleo. Ou azul celeste, que tá quase a mesma coisa. Vamos fazer essa misturinha. Aí eu vou fazer uma outra misturinha, que é o preto, um pouquinho de preto, com o azul da Prússia, né? E um pouquinho de branco, para a gente fazer o céu. E a gente já vai começar pintando pelo céu, né? Então, um pouquinho de preto, um pouquinho de azul da Prússia, né? E um pouquinho de branco, né? Pra gente conseguir. O preto é para não deixar o azul tão berrante, né? Para deixar ele um pouquinho mais queimadinho. E aí a gente vai fazer cobrir todo esse céu aqui com essa cor, né? Aqui a gente já está com o céu coberto, porque para economizar tempo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Então a gente passa toda aquela cobre todo o céu e aí a gente faz uma outra misturinha, gente, que é também um pouquinho de preto e um pouquinho de azul da Prússia, né? Fazer um cinza mais azuladinho e vamos pintar as nuvens. Mas só que essa parte que eu estou pintando da nuvem, ela não é a parte mais escura e nem a parte mais clara. É a cor intermediária da nuvem. Então a gente vai fazer aqui utilizando pouca tinta. Não pode encher de tinta, porque senão depois a gente vai ter dificuldade, né? Então, recapitulando, é um azul da Prússia, branco e um pouquinho de preto para queimar a tinta. E aí, a gente vai fazendo essa cor intermediária da nuvem, que tem que ser um pouco mais claro do que o céu. Um azul acinzentado claro. E a gente vai cobrindo também toda essa parte da nuvem, onde tem na nuvem. Com pincel de cerdas firme, né? Pincel cabo amarelo, pode ser. Para ficar mais fácil, né? Para render, né? Porque o pincel de cabo amarelo tem a cerda mais firme. A gente vai cobrindo e já também dando uma manchadinha. Não precisa ser a cor igualzinho toda a nuvem, não. A gente já vai dando umas manchadinhas, um pouquinho mais claro em algum lugar. De preferência nesses lugares que fica mais por baixo das nuvens, a gente coloca um pouquinho mais escuro. E assim a gente vai já logo aqui no fundão, a gente já vai dando uma sensação de volume nessas nuvens, né? E lembrando que para fazer o fundo é bom usar esses pincéis de cabo amarelo, porque como ele tem as cerdas bem firmes, né? Então ele esfrega tinta, penetra nas fibras da tela, né? Lembrando que ainda é um fundo, a gente faz primeiro uma base, né? Depois que a gente vai vir fazendo os acabamentos. Com a corzinha um pouquinho mais escura, né? Com a mesma mistura, só que aí menos branco, né? A gente já vai dando uma escurecida nas partes inferiores das nuvens, né? Para a gente dar aquela sensação de volume, né? Porque as nuvens, quando são volumosas, assim, ela já fica escuro embaixo, né? A luz do sol não penetra nela. Penetra, mas não penetra a ponto de varar no outro lado, né? Então aí a gente já começa a fazer um fundo nessas nuvens para a gente já dar aquela sensação que ela está suspensa no ar, né? Só que aqui ainda é uma fase inicial. A gente vai voltar a fazer mais acabamento nessa nuvem, claro, né? A gente vai dando esse volume, né, nas nuvens já, com esse pincelão aqui, com todo cuidado, né, para não passar do limite, nem mais escuro do que o céu, nem mais claro do que nem muito claro, porque a gente tem que deixar, né, para poder fazer os detalhes depois clarinho, né? E
Vamos que vamos. Eu vou deixar essas partes mais claras aqui das nuvens, né, para mim fazer depois. Misturando amarelo limão com um pouquinho de azul para fazer um verde. E já faz um pouco um fundo, né, aqui na tela do mar. Eu já fiz um fundo para adiantar, né. E aqui na praia eu estou descurecendo um pouquinho mais por causa da areia, que vai ficar escuro quando molha, né. Eu estou misturando aí um pouquinho de magenta com um pouquinho de amarelo limão, fazendo um laranja misturado com azul. E estou fazendo a parte da praia onde tem as ondas, que são rasinhas, né? Que ela tem um pouco do azulado, mas aparece a cor da praia, da areia. Então eu estou fazendo aqui esse fundo, né? Com o pincel ainda de cabo amarelo, nesse pincelão aqui. A gente vai enchendo com ele, né, na parte de fazer fundo, né? Lembrando, gente, que a areia, quando ela está molhada, ela fica mais escura. Por isso que eu estou colocando essa cor escura. Só que a areia, ela é uma cor de terra, é cor de terra não, cor de meio ocre, clarinho. Mas como está molhado, que eu falei, né, então a gente vai dando uma escurecida nessas partes aí onde a água está pegando. E as misturas são sempre essas daí, amarelo, um pouquinho de magenta e o pincel sujo daquele cinza, né? Aí eu estou deixando prevalecer um pouquinho mais o amarelo para ficar um pouco cor de areia, né? Se você quiser um pouquinho mais avermelhado, acrescenta um pouquinho mais de laranja. E também para deixar um pouquinho queimado, é um pouquinho de preto. Só que eu estou usando o pincel sujo, né? Que eu estava fazendo o fundo das nuvens, então já deixei aquela sujeirinha do pincel mesmo para dar essa queimadinha. Então não foi preciso misturar. Mas pode ver que de vez em quando eu dou um toquinho lá no preto, ó. Porque a gente tem que ir queimando as tintas, senão fica tudo muito assanhado, né? Não podemos fazer, não é assim que a gente quer. E aqui na areia, é uma areia meia molhada, né? Então vai ficar tudo escurão. Claro que conforme a sequência dos acontecimentos, a gente pode escurecer ainda mais ou clarear. Enquanto vai fazendo o fundão, se você estiver acompanhando e vai fazendo assim, depois o que eu fizer aqui você faz aí. O risco desse desenho, dessa pintura, eu já vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês acompanharem, né? Aqui as montanhas, é uma montanha de rocha, né? Vou deixar ela, fazer o fundo dela também, deixar ela um pouco azulada, né? Por causa da distância. Eu misturo sempre um pouquinho de magenta quando eu estou fazendo uma distância assim, né? Nas rochas, porque se deixar só o azul, ele vai misturar com o céu, então a gente tem que dar uma diferenciada, né? Eu coloquei um pouquinho de magenta, um pouquinho de amarelo, a gente vai misturando, dando aqueles toquinhos de cores para a gente dar uma diferenciada. Se você quiser deixar um pouquinho mais avermelhado, dá uma reladinha ali no vermelho. Se quiser deixar um pouquinho mais cinzentado, uma reladinha no preto, que eu estou fazendo aqui, né? Só que também cinza puro fica sinistro, né? E nós não queremos uma pintura sinistra. Então vocês também misturam um pouquinho de azul. Então é assim, uma rocha longe, ela mantém um pouquinho da cor da rocha, mas pende para azul. E essa outra montanha rochosa aqui, como é que fala? Encosta? Não, esqueci o nome. Vamos falar montanha mesmo. Essa montanha aqui, gente, ela já está mais próxima. Então eu estou fazendo uma base escura, né? Depois a gente vem fazendo luz. E ela ainda prevalece um pouquinho de azul, porque ela está um pouco distante ainda, né? E conforme vai distanciando, vai ficando mais claro e mais azul. Sempre eu falo isso. E aqui, gente, a gente vai cobrindo o fundo. O mar, né? A gente coloca aí um verde veronese, que a gente mistura esse verde veronese com o amarelo limão e o azul celeste, ou então o azul cerúleo. A gente faz uma cor meio parecida com o veronese. E a gente vai variando um pouquinho, conforme as camadas de onda, vai variando um pouquinho de cor, para não ficar tudo chapado da mesma cor, né? Lembrando que isso aqui vai ser escurecido em alguns lugares, vai ser clareado em outros, né?
Então, é isso, gente. A gente tem que ir dando uma variadinha de tonalidade, porque conforme o movimento da água, ela reflete, né? O montanha, reflete o céu, a nuvem. Então, como o mar tem um movimento grande, né, de ondas, então essas partes que diferenciam de tom fica grande também. Então é isso, gente. Fazendo a base primeiro, depois a gente vai trabalhar os detalhes. Daí o bicho vai pegar, né? Nessa parte do fundo, pode ver que eu coloco uma variedade de azul. As partes mais altas das ondas eu estou colocando aí uma mistura de amarelo-limão com azul cerúleo. E a parte de baixo eu estou escurecendo um pouco, um pouquinho de azulão aí, um pouquinho de preto, né? Para a gente já ir conseguindo visualizar um volume aí, né? Claro que depois a gente vai fazer, na hora dos acabamentos, né? Que a gente vai começar a definir mesmo. E ainda tô com o especializado amarelo aqui, porque a gente não está fazendo os detalhes mais minuciosos, né? Então a gente já está colocando mais ou menos aqui umas cores, né? As pontinhas da onda aqui antes de quebrar, ela está quase quebrando, até que ela quebrou. Então ela ficou clarinha na parte superior, porque pegou a luz, né? Está no auge, bem visível para a luz, né? Então a gente dá uma clareadinha para a gente conseguir já o volume, né? Essa parte que a onda já vai estar quebrando já. Então eu estou colocando, pode ver que eu dei uma suave variação aqui de tonalidade, porque essa variação de tonalidade a gente vai definir uma coisa da outra. Às vezes a gente faz essa variação com sombra, que nem o caso que estou fazendo aqui, e às vezes faz a variação com cores, né? Pode ver que mesmo eu estando variando aqui entre as tonalidades, sempre está pendendo para o verde e azul, né? Uma cor assim, sintonizando com a outra. Utilizando o pincelão ainda, porque eu não estou nos detalhes, então aqui ainda é possível a gente colocar esses detalhes com os pincelzão, esses itens. E aqui, ó, antes de quebrar a onda, quer dizer, antes de pintar a onda quebrada, estou fazendo a sombra já. Estou idealizando que ela vai fazer uma sombra, né? Aquele volume de onda, né? Aqui também, ó, nas ondinhas mais baixas, não é diferente. Antes de você fazer aquele claro, né? Aquele batidinho que a gente faz com branco, a gente faz uma cor escura. Só que essa cor escura, ela projeta uma sombra ainda mais escura embaixo. Pode ver que eu estou escurecendo aqui para a gente fazer o volume. Só depois que eu vou vir com um pincel fazendo os mais claros das ondas, né? E ainda você vai ver que não vai ser o mais claro absoluto, vai ser meio termo, depois no fim mesmo que eu vou vir fazendo os branquinhos mesmo, né? Então, gente, não é tão fácil fazer não. Eu acho um pouquinho difícil fazer mar. Mas cada um, né? Tem gente que vai achar um facinho, né? Então, se for fazer esse bonitinho, bem certinho mesmo, tem bastante detalhe pra gente analisar. Tô já realçando aqui as partes da sombra, né? Porque tudo que tem um volume, ele faz sombra. A não ser que seja um vidro, né? Mas mesmo assim ainda faz uma sombra. Então eu já tô realçando essas sombras aqui. Que a onda, ela quebra, né? E vem uma atrás da outra. Ela vai e vai até lá em cima da praia, depois desce, né? Aqui ela tá indo ainda, né? Uma já foi, tá rasinha, e a outra já tá quebrando na pedra ali, e tem a grandona, né? Que tá quebrando lá. E lá atrás, a gente vai definir depois com um pouquinho de... A gente vai escurecer agora, né? E vai definir depois com uns tonzinhos mais claros. Agora você troca um pincel, pega um pincel de cerdas macias, né? Porque a gente já está com toda a tela quase coberta. E vem fazendo aí uns detalhes, né? Que pode ser aumentado esses detalhes ou diminuído, né? Conforme a necessidade. Porque a gente vai pintando e vai aparecendo aí
as necessidades, né? A gente fala, puxa, tem que escurecer mais, tem que clarear mais. Mas a gente vai chegando de pouco em pouco nos tons. Aqui eu já estou tentando aqui um volume, né, nas ondas, né? Esse pincel que é um pincel de tamanho médio, não sei o número dele, mas pelo tamanho que você está olhando aqui, dá para saber, né? Você já tem uma noção. Aqui a gente mistura aquele cinza mesmo, né? Aquele cinza, coloca um pouquinho de amarelo para ele ficar um pouquinho esverdeado, né? Porque são essas tonalidades. Vez ou outra a gente deixa mais verde ou então mais azul, mas sempre no mesmo esquema, sempre nas mesmas tonalidades, sintonizando um com o outro. Conforme vai ficando mais alto, né, vai parecendo mais claro. Aqui eu já estou deixando um pouco mais claro. Lembrando que esse ainda não é o acabamento final. A gente vai escurecendo, a gente escurece, depois vai clareando aos poucos e deixando a parte de baixo mais escura, né? E essas ondas aqui também tem os movimentos das águas. E sempre misturando, gente, essas tonalidades aqui. Amarelo-limão, azul, pode ser azul cerúleo, o azul, aqui no caso foi o azul da Prússia. Um pouquinho de preto para deixar cinza, né? E vamos trabalhando aí as luzes e as sombras. Agora é a sombra. Eu estou colocando um pouquinho de amarelo porque tem que puxar para um pouquinho de verde. Essas partes, né? Mais embaixo, né? E dando as pinceladas no sentido da onda, gente, o volume dela. Para dar aquela sensação de volume mesmo. Não dá para a gente ir fazendo pincelado de qualquer lado, não. Aonde você vê que tem que esconder um pouco mais, né, da luz, sol, escurece mais, né? Que nem aqui mesmo, ela lá em cima ela tá clara, depois vai descendo, vai ficando mais escurinho um pouco. E aí as pinceladas sempre acompanhando o movimento da onda, né? O volume dela, ó, puxando um pouquinho desse escuro para cima e um pouquinho para baixo, de cima para baixo e de baixo para cima. Então você traz um pouquinho de claro para baixo, leva um pouquinho de baixo, escuro para cima. E aqui em cima, né, a parte que mais pega a luz, então a gente vem fazendo os mesmos movimentos com o pincel, só que aí com claro, né? Que não é o branco puro, gente. Ele é um branco puro que eu pego, mas o pincel, como está sujo, então ele acaba ficando no tom que a gente quer. Lembrando que a tinta a gente deixa sempre pro ladinho de cima do pincel, porque assim a gente consegue trabalhar melhor. Pode ver que poucas pinceladas aqui a gente já deu um pouco de volume nessa onda. Eu tô com um pincel aqui que eu não sei o número dele, gente. Que ele não tem mais número, sumiu o número aqui. Mas olha, vocês estão vendo aí que não é um pincel grandão e nem um pincel zero, é um pincelzinho médio, né? Não tem muita importância, porque aqui poderia fazer isso com o pincel pequeno também. Menor, um pouquinho menor que esse, é um pouquinho maior. E trabalhando com pinceladas, acompanhando a onda, ó, o volume da onda. Não pode esfregar o pincel no mesmo lugar várias vezes, senão vocês misturam tudo. Vocês têm que pôr a tinta, deixar um pouco da tinta. Então tem que esfregar um pouquinho, se caso tiver muita tinta, dá uma esfregadinha, ou então, se ficar bom, já passar para uma outra parte de baixo, tá? Ou segunda pincelada, a próxima pincelada já na parte de baixo. Pode ver que já começa a aparecer, né, um volume dessas ondas. Aqui tem uma parte, pode ver que eu fiz três etapas. A etapa escura, a etapa meio termo e agora estou fazendo uma etapa mais clara um pouco. Que ainda não é a mais clara de todas. Mas a gente tem que ir chegando aos poucos, gente. Não pode já colocar branco ali. Porque senão fica brancão, não tem o volume. Tem que ter uma sombra, mesmo que seja uma coisa clara, né? Ela faz um volume.
Depois a gente vai clareando por cima, até que no final mesmo, lá no fim da tela, a gente vai fazer as- os pingos espirrando mesmo. Por enquanto a gente só está fazendo o volume das coisas, simulando, assim, como se fosse pegasse uma imagem e desfocasse, né? E olha, as misturas de cor estão sempre entre o azul da Prússia, o amarelo-limão, o preto e às vezes o magenta um pouquinho para dar uma tonalidade, para não ficar assim muito azulão, puxando para azul. E esse pincel que eu estou usando agora aqui, gente, ele é um pincel arrepiado. É um pincel que eu chamo de pelo de lobisomem. É um pincel assim que já arrepiou, né? Mas ficou ótimo para fazer esse tipo de trabalho. E com ele eu consigo agora já dar uma sensação de água, né? Espirrando, né? Não estou trabalhando com branco ainda, é uma cor mais clara. Não é o branco.
Fazendo aqui uma misturinha agora, magenta, azul, um pouquinho de amarelo, limão, né, pra gente fazer uma cor escura. Então o verde com magenta dá uma cor escura. Só que a gente puxa um pouquinho pra... Vez ou outra a gente puxa para um azul, outra hora a gente puxa para um marrom, outra hora... Então se quiser mais azulado, só acrescentar mais azul. Mais avermelhado, um pouquinho mais de vermelho. Então esse escuro vai variar de tonalidade conforme aí você vai querer, né? Aqui eu vou fazer primeiro o fundão escuro, depois eu venho trabalhando com as luzes dessas pedras, né? Vamos trabalhar aqui com as pedras agora. Então, para vocês fazerem só o marrom, se vocês quiserem fazer... Explodiu um foguete aqui, minha gata assustou. Se vocês quiserem fazer um marrom, vocês podem usar aí o magenta com verde, um verde escuro. Aí dá o marrom. Vocês colocam um mais vermelhado, quer dizer mais magenta, né? Ou mais amarelado, né? É o marrom, mas vocês podem decidir se vocês querem mais puxando para marrom, para amarelo, mais puxando para vermelho, ou mais puxando para azul. Que nem essa pedra aqui eu já estou puxando um pouquinho para vermelho. Então é um verdão, que é o amarelo com o azulão, o azul da Prússia, vai fazer um verdão. Esse verdão vai misturar com magenta e fazer um escuro. E esse escuro, se você quiser que fique um marrom, estou recapitulando para vocês não esquecerem. Se vocês quiserem que esse marrom fique puxando para amarelo, põe mais amarelo. Puxando para vermelho, mais vermelho. Então vai depender do gosto. E agora aqui nas montanhas a gente faz aquele tom azul um pouco mais escuro, né? Sempre assim utilizando a própria sujeira do pincel ali de outras cores, pra gente queimando a tinta, para não ficar muito puro aquilo, sabe? Senão fica uma coisa primária, muito, muito assanhado as cores, né? A gente tem que dar uma misturadinha pra gente fazer a pintura ficar um pouco mais harmoniosa. Fazendo as fendas das pedras, né? Embora esteja lá longe, parecendo clarinho, tem essas fendas, né? São penhasco que tem nas margens, né? Na beira da praia, no litoral. E a gente vem aí já com pincel macio, né? Fazendo esses acabamentos. Esse pincel aqui é um pincel, não é o grandão, não é pequeno, não tem o número, eles já saíram todo o número, então não dá para saber. Mas olha, vocês olhando aqui pela imagem, vocês veem que é um pincel médio. Cerdas macias, né? Pra gente conseguir fazer esses detalhes escuros, né? Porque é cheio de rocha, né? E essas rochas são todas irregulares. Então, evidentemente, né, que fica sombra naqueles buracos, naquelas fendas. Então, a gente tem que representar direitinho para dar a noção. E esse escuro que eu misturei aqui, gente, é um mesmo escuro, marrom. É o azul, um pouquinho de preto. Daí a gente coloquei um pouquinho de marrom, que é o marrom que nós misturamos ali, né? Aquele escuro já estava misturado, já, mas é assim que faz, né? Já expliquei. Esse marrom para dar uma escurecida e uma tonalidade já para pedra, né? Só que tem que estar casando, gente. Se você vê que está fugindo da realidade, coloca um pouquinho mais de azul. Se está muito marrom, né? Porque a montanha está um pouco pendendo para o azulado, então se vocês colocam escuro, se vocês verem que esse escuro não está casando, coloca um pouquinho mais de azul. Agora eu vou encher aqui esse fundo aqui, nessa parte que ficou em branco aqui, com um pincelzinho macio, fininho, né? Só vou puxar a tinta de cima para baixo ali, para encostar o céu na água. Então vocês notem que de pouco em pouco a gente vai dando volume, né? Vai dando a sensação de águas se movimentando, né? Alguns lugares a gente escurece mais. Então, gente, esse escuro é uma mistura de preto, um pouquinho de azul e um pouquinho de amarelo, porque a gente quer puxar um pouquinho para verde. Cuidado para não deixar verdão demais, né? É um azul meio esverdeado. Eu fico falando das misturas porque eu gosto de falar
Eu não gosto de pegar tinta pronta, porque eu quero que vocês aprendam também a fazer as pinturas misturando as tintas. Quero que vocês consigam fazer pintura mesmo com pouca tinta. A gente vai dando umas nuances escuras, né, pra gente fazer os volumes. Conforme a gente vai distanciando, né, vai diminuindo o tamanho das ondas. Aqui, ó, eu já fiz essa sombra aqui, mas ela ficou muito fraca, né? Vamos reforçar. Como eu falei, às vezes a gente faz uma coisa, depois na sequência a gente vê que aquilo ficou pouco, ficou faltando mais. Então ela quebrou, fez aquele volumão de água, né? E evidentemente fez uma sombra embaixo. Então nós temos que fazer, né? Representar certinho. Para fazer esses detalhes assim, depois que a tela já está com toda a tinta de fundo, né? A gente usa esses pincéis de cerdas mais macias. A gente consegue colocar a tinta melhor. E aqui, mesmo estando longe, a gente vê ainda algumas ondas quebrando, algum movimento de ondas. E aqui nesse lugar onde tem as pedras, como a água ainda tem aqui embaixo, está úmido, tem uma onda leve, rasinha aqui, então a gente vai fazer um reflexo da pedra. E para isso a gente faz uma cor parecida com a cor da pedra, mais claro um pouquinho, né? Pra gente fazer o reflexo. Porque se fizer da mesma cor, emenda tudo, né? A gente faz o reflexo de todas essas pedras que tá aqui, utilizando aí o mesmo pincel, não pequenininho, né? Cada detalhe a gente tem que usar um pincel proporcional a ele, né? Tamanho proporcional. Esses reflexos aqui são eles, né, que fazem a gente sentir ali que tem água, que está molhado, né? E é uma cor um pouco mais clara do que a pedra em cima. Mas pode ver que a gente varia um pouquinho de cor também, né? Porque quando está lá longe a gente vê numa perspectiva, né? Deitado. E quando está aqui na frente a gente vê um pouquinho mais em pé. Então, essa mudança de ângulo faz com que às vezes haja também uma variedade de tonalidade, né? Então a gente tem que pensar em todos esses detalhes. Depois eu vou vir trabalhando aqui alguns detalhes das ondas por cima desses reflexos, né? Que ele não vai ficar assim como se fosse um espelho, não. Porque a água, embora as ondas sejam pequenas, elas ainda estão em movimento, vão estar em movimento. E como essa água aqui não é uma água parada, né? Ela está andando, movimentando, então a gente faz os reflexos mais compridos um pouco. Não reflete como se fosse um espelho, não. Da mesma forma essa montanhona aqui, ela vai refletir na praia aqui nos lugares que tá molhado, né? Então a gente vai fazer um escuro aqui para poder refletir. A gente sentir que essa praia tá molhada mesmo. Depois quando a gente vir com os detalhes por cima, vocês vão ver que realmente esses reflexos tinham que ter, né? Então, gente, é isso aí. A gente vai aos pouquinhos chegando lá. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui, não é com as cores primárias, porque aqui a gente não vai precisar usar muito vermelho quase, né? Mas aqui eu utilizei nesse quadro aqui, estou utilizando as cores amarelo-limão, branco, azul da Prússia, né? O magenta, esse azul cerúleo também, e um marronzão, para a gente fazer as pedras. Aqui, gente, não esqueçam desse detalhe. Quando a onda vem, ela bate nas pedras, ela joga água em cima das pedras. Depois essas águas vêm escorrem. Então nós temos que fazer esses detalhes.
nós temos que fazer a água escorrendo das pedras também. Isso para dar aquela sensação de que está molhado mesmo, né? Aqui, embora a pedra seja escura, né? A gente tem que fazer uma luz em cima dela para dar um volume, né? Só que realmente as pedras do mar estão escuras, né? De tanto bater a água, fica toda molhada o tempo todo, né? E a gente faz esses detalhezinhos da água escorrendo, que eu vou fazer com outro pincelzinho fininho depois, melhor, né? Agora a gente vai trabalhar aqui um pouco de luz nessas pedras, não exagera nas luzes, gente, porque, como eu falei, são escuras essas pedras. E elas estão contrastando com a onda ali, né? Então, se a gente clarear muito, vai confundir com a onda. Então, nós temos que articular as situações para que fique aquele tudo evidente, né? Bonito. Aqui já com o pincel. Aqui eu estou utilizando um pincel meio duro também, porque aqui eu quero que a tinta esfregue mais na tela. Esse pincel que eu estou usando aqui, ele é um pincel. Quando você tiver esse propósito, né, de fazer com que a tinta esfregue, misture com de baixo, daí sim é bom usar um pincel duro. Esse pincel aqui é um pincel de cabo amarelo, pequeno, né, que já foi lixado. Tá gasto, né? E a gente usa para fazer, pôr ali quando a gente não quer deixar a tinta pura em cima, a gente quer que ela esfregue um pouquinho, mistura um pouquinho, daí a gente usa um pincel duro, que dá o efeito certinho. Aqui a gente vai fazendo essa mistura de azul, ficou muito azul, né? A gente vai pôr um pouquinho de preto e um pouquinho de... Eu coloquei um pouquinho de magenta, que já estava aí na paleta, né? A gente vai fazer não a parte da sombra da ondinha na areia, e sim a sombra da própria água, no volume dela, né? Então a gente pinta mais escurinho por baixo, depois a gente vem com uma cor clara por cima, né? Que vai dando daí aquele volume que a gente vê daí as coisas assim como se fossem 3D. Um pincelzinho arrepiadinho, né? Tenho aqui um pincel arrepiado grandão e um pequeno. Para fazer os detalhes pequenos, a gente pode usar o pincel pequeno, arrepiado. Veja que depois que faz esses detalhes, que não é branco puro, gente. O pincel tá sujo da tinta, né? Da tinta azul ainda, né? Então a gente põe o branco, dá uma misturada para tirar aquele branco puro, né? E vem fazendo o meio termo, a cor intermediária, né? Que não é a cor da sombra mais escura do volume da água, e nem a cor mais clara, é a cor intermediária. Agora sim, gente, eu vou fazer a sombra em cima da areia mesmo, né? Então, esse volume de água, ela projeta uma sombra em cima da areia. E vai ser exatamente essa sombra que vai dar a sensação de que a água está vindo para cima da areia mesmo. Vai dar a sensação de volume, né? Então, bem debaixo da água mesmo ali, vou fazer um escuro, que pode ser esse marrom que a gente usou aí, que a gente fez aí, misturado um pouquinho com a cor de areia para não ficar tão escuro assim, né? E vem até, pode misturar, eu misturei até um pouquinho de azul para entrar no clima aí, né? E vou fazendo a sombra dela, né, em cima da areia. A gente vai colocar a água em cima da areia. E para que isso aconteça, nós temos que fazer essa sombra para dar aquele volume, né? E aí pode usar um pincelzinho e também tem que envolver pro lado de fora um pouquinho. Não pode deixar um riscão não, gente. Agora sim, a luz mais forte, né? O branco puro, né? Que mesmo assim ainda não é tão puro assim. E como a água vem vindo, né? Então ela vai formando umas coisinhas, vai deixando para trás alguns, por causa do relevo, né? Da praia, né? Tem alguns relevinhos na areia, então a onda faz uns movimentozinhos, né? E vai deixando esses branquinhos para trás. E a gente vai fazer isso mais evidente ainda, mas a gente já está deixando mais ou menos já aqui,
para vocês verem, né? Sentir que a onda veio, né? E para isso, né, utiliza um pincel aí meio meio termo. Eu estou usando um pincel arrepiadinho ainda para fazer isso aí. Médio, né? Porque não grandão, médio. A gente consegue com ele dar um. Só que esse batidinho, gente, tem que tá bem caprichadinho, não é ir batendo de qualquer jeito, não. Aqui eu tô fazendo um básico que depois eu vou arrumar ainda mais ainda. Aí sim, esse volume da água vai ficando evidente, né? Você está vendo que está vindo ali uma onda rasinha espumando tudo, né? Então é isso, gente. Agora é o contraste que a gente vai fazer, né? Vai escurecer ainda mais, clarear ainda mais. A água vai espirrar ali um pouquinho. Depois eu vou pegar, no final da aula aí, vocês vão ver uma coisa importantíssima nessa espirrada de água que eu vou explicar. Por enquanto a gente vai fazendo uns batidinhos e tal, mas vocês notam que não fica ainda muito real, né? Mas a gente faz já o básico, né? A gente já deixa mais ou menos parecido ali. Trabalhando essa espuminha agora, umas partes mais claras, né? Pra gente poder já deixar evidente aí o movimento das ondas. Parece que tá acabando o quadro, né, gente? Mas ainda tá longe. Agora, nesses detalhes que a gente demora para fazer. A gente vem trazendo aí pra sombra, fazendo a perspectiva, né? Dando pinceladinha levemente na horizontal, né? Mas tomando cuidado para não ficar tudo igualzinho, né? Um ao outro. E a gente vai, dessa forma, dando a impressão de que a água veio mesmo, veio rolando, né? Vamos encher o resto do quadro aqui. Eu tenho uma preguiça de fazer fundo, encher o quadro. Mas, lembrando aí, gente, aquelas nuvens lá em cima, nós vamos trabalhar nela. Nós vamos fazer detalhes nela. Eu deixei lá porque eu queria já ir mostrando o quadro com, completo, assim, né? Aparecendo o trabalho em todo ele. Se eu ficar pasmado num lugar só, o quadro ia ficar cansativo. Assim não, assim a gente vai vendo acontecer ao todo, né? Vai ficando bem agradável para ver. Por isso que às vezes eu deixo uma coisa lá, depois eu volto. Mas eu tenho certeza, gente, que se vocês pegar o vídeo, riscar na tela e for assistindo, dando pausa, né? Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês pausam. Se for preciso, vocês voltam o vídeo. Fazendo passo a passo, vocês vão conseguir pintar sim. Porque não tem segredo, não. Quer dizer, segredo tem quando a gente está criando alguma coisa. Isso aqui mesmo é um quadro que eu estou inventando. Daí tem algumas dificuldades, algumas coisas, mas se vocês tiverem um apoio, né, um vídeo para vocês ir acompanhando passo a passo, vocês vão fazer tranquilo. E pode fazer sem medo, que esse vídeo é exclusivamente para vocês copiarem mesmo. Tanto é que depois eu vou pegar o risco dele, que é um risco bem simplesinho, né, e vou colocar aí na descrição do vídeo para que vocês possam copiar. Ó, pinceladinha sutil, conforme vai afastando desse volume maior de água aqui, vai ficando mais sutil, ó, mais fraquinho. E tem que ser na horizontal, acompanhando a inclinação da praia, né? Aqui a gente faz um pouquinho assim, como se tivesse ainda algum movimento de onda, né? Então são esses detalhes que vai dando a beleza do quadro. Só que, gente, o negócio tem que ser cuidadoso. Vocês têm que fazer com todo cuidado do mundo. Não pega e vai tacando tinta que nem louco, não. Cada detalhe que vocês forem fazer, vocês façam consciente, observando, analisando.
E se errar também, vocês não esquentam a cabeça não, porque se errar é fácil, né? É só apagar, limpar, né? Passa o paninho aí em cima, limpa e tranquilo, gente. Aqui, ó, a água vai bater nessa pedra aqui, né? Já bateu, agora vai vir outra onda para bater de novo, né? Então é assim, as ondas vêm, né? Uma atrás da outra. E a gente vai fazer aqui o espirrado dela, mais ou menos, porque depois eu vou pegar um pincel fininho e vou mostrar uns detalhes para vocês verem. Como que não é fácil fazer o espirrado da água. Se a gente pegar um pincel arrepiado e fazer batidinho, não fica parecendo água, gente. Fica parecendo outra coisa, mas a água não. Fica parecendo que bateu um negócio num lugar branco e saiu, pastifou para cima, mas não parece água. Então, para parecer que uma água, a gente tem que fazer uns detalhezinhos que depois eu vou mostrar aqui. E também a gente não pode simplesmente fazer um brancão ali. Você tem que fazer as cores intermediárias, né? Depois vir com um claro, mais claro por cima. E no último só que vem a cor da branca mesmo, né? Que mesmo assim ainda não é totalmente branco. E aqui, gente, a gente vai fazer aqui uma simulação como se fosse outra, as primeiras ondas, onde já está descendo aí a água, né? Onde já está. Porque são ondas, uma atrás da outra, né? Uma vai descendo a água, vai ficando os coisinhas, né? Os risquinhos de. Conforme os obstáculos que tem na superfície da praia, vai fazendo os movimentozinhos, né? Vai descendo aquela. A água vai, depois ela volta, né? E nesse voltado faz umas coisinhas. Aí, umas coisinhas que desce, assim. Tudo com sutileza, sem tirar a beleza da praia, né? Então, gente, uma praia é uma coisa que se fizer com muito cuidado, faz. Mas se não prestar atenção, você não faz água. Você faz umas coisas lá que não fica parecendo molhado, não parece água. Então temos que tomar cuidado, gente. Eu observei umas fotos antes de fazer aqui, né? E a gente já está acostumado a fazer isso, praia e tudo, mas como eu estava filmando, né? Vai que eu errasse alguma coisa, daí perder trabalho, né? Então eu aproveitei, olhei umas fotos, umas imagens, para me ver como que era. Não copiei, só para me ver como que era, mais ou menos. E aí inventei essa daqui. Pode ver quanta coisinha a gente está fazendo, para tirar aquela sensação de um espelhão deitado ali. Não pode também parecer um espelhão deitado. Tem que parecer água mesmo. E esses detalhezinhos que faz dar o movimento delas. Aqui onde espirrou a água aqui, ó. Eu estou fazendo esse espirrado com a cor um pouquinho mais escura, né? Depois que eu venho fazendo uns detalhes mais claros. A gente tem que olhar na praia e sentir vontade de entrar lá. Sentir que aquilo lá é uma água. Parece que a gente até escuta os barulhos das ondas. A hora que você vier com essa sensação, porque tá ficando bom. Quem fizer aí, mostra pra mim. Eu tenho o WhatsApp aqui, mas eu não fico constantemente olhando no WhatsApp, gente. De vez em quando eu vou lá, olho, vejo as novidades, né? Mas não significa que eu não vou olhar. Eu vou olhar, sim. Às vezes passa batido, porque tem muita mensagem, assim, a gente não dá conta quando vê, às vezes passou uma lá embaixo. Às vezes a gente vai voltando aquilo, vai voltando e fala, nossa, essa aqui faz tempo que mandou, não vi. Eu não fico olhando direto, gente, porque senão a gente não dá conta de. A gente não faz mais nada, a gente fica só respondendo as pessoas, né? Então a gente tem que deixar quieto lá, depois a gente vê.
Então, gente, voltando. Agora sim, um pincelzinho line, fininho, né? A gente vai fazer aí os detalhes. Pode ver que eu não estou colocando puro, o branco puro, né? Estou misturando um pouquinho. E a gente vai fazer aí, evidenciar ainda mais essas águas que caem na pedra e escorrem, né? E esses detalhes que fazem ficar bonito, né, gente? Nós temos que ser detalhistas, minuciosos, com um pincelzinho fino, né? A gente vai fazendo essas escorridinhas. Cuidado para não ficar retão, assim, tem que ficar acompanhando as irregularidades da pedra. Pode ver que a água vai caindo, escorrendo, procurando, né, os caminhozinhos, né, através das frestinhas, dos buraquinhos, da irregularidade da pedra. Aí mesmo a onda bateu, né, foi lá para frente e agora as águas estão escorrendo, nas águas que caíram em cima da pedra. E aí já tem outra onda também batendo nela já ali. Então, gente, quantos detalhes nós temos que fazer para que fique tudo legal mesmo.
Com esse pincelzinho fininho aqui eu vou fazendo esses filetinhos, essas coisinhas, né? Esses detalhezinhos, as pontinhas da onda aqui onde está quase quebrando, né? E também, mesmo que esteja esse volume de água aqui, ela não é lisinha, gente. Ela é cheia de movimento, né? E aí a gente, nesse movimento, gera luzes, geram sombras. São os detalhes, né? Os mínimos detalhes. E eu vou fazendo esses detalhes com um pincelzinho fino. Às vezes eu pego um maiorzinho, às vezes um mais fininho, conforme o tamanho do detalhe, é o tamanho do pincel. E olha, aqui tem uma onda que tem um volume, tem mais ou menos grande, não é o grandona na frente, mas é a segunda maior zona lá atrás, que já apresenta também os detalhes, né? Então eu vou com esse pincelzinho aqui fazendo, dando a sensação do volume das águas. É uns risquinhos acompanhando o movimento da onda, subindo, né? Não é simplesmente tacando risquinho de qualquer jeito, não. Para conseguir esses detalhes, né, a gente usa o pincel de cerdas longas, né, o pincel line. A gente consegue deixar a tinta em cima da outra tinta, mesmo molhada. E é como se fosse uma telinha, né? Só que não tão certinho, né? Cada gominho na tela, né? Tem que ser variado, né? Então a gente vai trabalhando assim com as pinceladinhas, acompanhando o volume da tela, como se estivesse fazendo uma traminha de tela. Mas só que bem irregular os buracos, né? Alguns lugares nas pontinhas assim, né? As ondas quebram, né? Lá atrás as ondas já vêm quebrando, né? Algumas. E quanto mais vai distanciando, menor vai sendo, né, os detalhes. Por isso que eu tenho que pegar o pincelzinho fino para a gente poder sugerir essas quebradas de onda mais distante. Pincelzinho fino. Aqui onde a água bate aqui nas rochas mesmo, né? Forma bastante movimento, né? E sempre com aquele cuidado para não ficar um risco reto. Porque a água fica movimentando, né? Sobe, desce, abaixa. Só que conforme vai se distanciando, vai ser menor esses detalhes. A gente tem que dar a sensação de perspectiva, né? De distância. E a gente consegue isso fazendo os tamanhos, né, das coisas proporcional à distância. Então é isso, gente. Vocês vão fazer esse quadro. Eu tô até vendo já a foto de alguém mandando pra mim. Tô até imaginando aqui já a foto. De vez em quando a gente pega o pincel arrepiado, né, pra gente fazer assim Porque, ó, eu fiz a sombra, depois as ondas tem que vir, parecer uns pingos por cima dessa sombra, né, pra dar, olha, a dimensão da coisa. Pode ver que eu não estou fazendo com branco, assim, porque ali é um lugar que não está direcionado para a luz, né? Depois, com uma tinta mais clara, a gente vem por cima, fazendo, colocando em cima, para dar aquele volume. Então, gente, nós temos que fazer exatamente como é a realidade, senão não parece água. Se você não tem aí um pincel arrepiado assim, eu tenho um vídeo aí que eu estou ensinando você a arrepiar o pincel, você não precisar esperar tanto tempo, né? O pincel arrepiar. Você mesmo pode acelerar esse processo aí fazendo um pincel aí de pelo de lobisomem que eu falo. Só relando, gente.
relando o pincel. Não esfrega, não passa esfregado não, senão vocês misturam as tintas, né? E também tomando cuidado para não cobrir aquela cor da água mais escurinha embaixo. Porque senão vocês tiram o efeito, né? Acaba de fazer o efeito e vocês vão tirar. Estejam também sempre atentos para não passar do limite, gente. Por exemplo, essa onda que bateu nas pedras aqui, ela não pode espirrar alto, né? Tem gente que faz uns espirros muito grandes. Não, a gente tem que estar proporcional ao tamanho da onda. Ela bateu ali, vai espirrar, vou fazer até umas aguinhas mais aqui, mas pouco, não vai fazer aquele espirradão, não. Às vezes quando a onda é muito grande, faz um espirrado grande, né? Mas aqui no caso não é esse, porque olha para você ver, a onda grande ainda não bateu na pedra. Lá na montanha, lá sim, estou fazendo bastante branquinho lá, porque lá as ondas batem, né? E a gente está vendo em perspectiva. Então uma está na frente da outra. Um lugar está batendo, outro não está, mas quando tá vendo em perspectiva, a gente enxerga vários, né? Uma sequência. Aqui não. Agora, gente, eu vou fazer os detalhes. Importante, gente. Não é simplesmente bater o pincel arrepiado, não. Quando a água espastifa na pedra, ela forma um efeito parecido com uma renda, assim. Quase que se fizesse uma renda, né? Mas só que bem irregular. Como se alguém que nunca fez renda na vida fosse fazer aquela rendona, assim, tudo bagunçado. Então ela faz uma espécie de uma rendinha. E olha, a gente tem que trabalhar ela com cuidado. A gente vai fazendo risquinho tremulado, olha pra pra cá, um encontrando no outro, né? Pra dar aquele efeito. E isso é feito com pincel fino. Se pegar um pincelzão arrepiado, tchá, bater ali, gente, não vai dar a impressão certa, não. Um dia que vocês tiverem oportunidade, vocês estiverem observando uma maré, assim, uma praia, né, onde tem pedras, vocês vão ver que a água bate, espirra, faz uma espécie de uma renda. E eu vou fazer isso com esse pincelzinho fino aqui. Aqui nas partes mais baixas, aqui, onde não bateu nas pedras, a gente tem que ir cutucando ali também, com cuidado, para dar a sensação de água, gente. E aqui onde bate nas pedras, a gente vai fazer essa rendinha. E não é simplesinho, não. A gente tem que ir fazendo bem variado. Não é uma coisinha redonda ali, não. Fica tudo variado as formas. Pastifa mais num lugar, menos no outro e tal. Então é um pincelzinho fininho, vocês vão fazendo um risquinho, cruzando os risquinhos, trançando os riscadinhos, meio tremulando, fortalecendo mais algum lugar, amenizando mais a pressão no outro. E no geral vocês vão fazendo os espirradinhos, bem bonitinho. E ela vem por cima da pedra com essa rendinha, né? E essa rendinha, gente, não é fácil. Eu confesso que se bobear, a gente também não a gente faz um negócio que não tem nada a ver com água. A gente tem que ir fazendo. O certo é olhar umas imagens, né? Tem vários. Claro, cada onda que bate faz um efeito, né? Mas esse efeito quando bate na pedra, gente, se a gente não fizer discriminadamente aí, batendo brancão aí, você faz uma coisa até bonita, assim, mas você sente que alguma coisa não está ainda certo. E às vezes não vai saber o que é, e é exatamente isso. Na parte superior aqui, né, a gente vai fazer uma luz mais intensa um pouquinho para a gente destacar essa onda
das outras que estão lá atrás, né? Que aqui a água está em movimento, né? Tá alto aqui, né? Então a gente faz uma luz, né? E dando pinceladas, acompanhando, né, o movimento da onda. Temos que estar sempre dando pincelada, acompanhando o movimento da onda, para que dê a sensação exata. Aqui, gente, ó, como está bem longe, então o espirrado que fica mais alto não é batidinho, ela é envolvido. Porque aqui perto da onda, aqui perto da pedra, aqui, né, o batidinho, a gente enxerga os detalhes, né? A gente enxerga ali os pontinhos. Agora lá longe não, fica tudo muito pequeno, então a gente vai fazer simplesmente uma névoa, usando o pincel arrepiadinho aí, ó. E a gente vai colocar o branquinho lá e fazer uma névoa. Porque a gente não vai enxergar os detalhes, está muito longe. Então a gente vai fazer aquela névoazinha para a gente sentir, né, que bateu, espirrou. E conforme vai aproximando, a gente vai entrando em mais detalhes, né? Vai mostrando aí aquilo que seria uma névoa, né? Vai ficando, aparecendo os detalhes. Cada vez maior, maior. Até que aqui na frente mesmo fica bem evidente, né? Agora, gente, é isso aí. Só acabamentozinho. Agora, daqui a pouco eu vou trabalhar nas nuvens. Para a gente dar sequência no quadro, né? Finalizar o quadro. Essas nuvens vão ficar muito lindas ainda, gente. Vocês ainda não fazem ideia. Ela tá bonita ali, mas aquela luz que a gente fez, que tá ali, é a fundo da tela ainda. Não é a luz que eu vou fazer, que eu vou aplicar. Alguns lugares a gente escurece um pouquinho mais, porque o mar é volumoso, né? Então tem lugar que as ondas ficam volumosas, que pega brilho, tem outros lugares que não. Então é assim. A gente tem que ir trabalhando, como nós trabalhamos com meio termo e a luz, agora vamos trabalhar um pouquinho mais de sombra. Só que tomando cuidado para a gente não clarear toda a onda, escurecer toda a onda, né? Tirar o destaque dela com aquela que está lá atrás. Só em alguns pontos assim, né, que a gente coloca aquela luz, aquela sombra, né? Ou também a luz, né? Dando pincelada na horizontal, né? Porque está lá longe, a gente está enxergando em perspectiva, né? E cada vez mais pequenininhos os detalhes, cada vez mais sumindo. Para isso a gente pode utilizar um pincel macio. Um pincel gasto já assim, mas macio, não é um pincelão que fica arranhando, porque nós não queremos aí misturar a tinta, nós queremos colocar a tinta na tela. Agora é assim, gente, a gente vai fazendo uns destaquezinhos aqui, outro ali. Aqui mesmo, essa onda aqui, ela tá meio que misturando com essa da frente aqui. Então eu vou dar um destaque maior naquela de trás, para escurecer um pouquinho, para deixar um pouquinho mais evidente essa que tá aqui na frente. Porque vai ficar muito mais bonito, mais agradável, vai dar mais sensação de profundidade, né? Perspectiva. Então é assim, a gente vai olhando no geral e a gente sente o que está desagradável, o que não está, né? Essa daqui também, ó, precisa destacar agora um pouco de branco, porque é uma onda que já quebrou lá, né? E algum lugar está quebrando ainda, então vai fazer uns pontos culminantes de luz. Só que aí já você não tente fazer esse pastifadinho, batidinho, que vai ficar feio. Faz só uns. Porque ela é uma onda que ela não estourou.
ela tá alta, quase estourando, mas já tá fazendo até aqueles movimentos, aquelas batidas, né? Em cima dela. Então, ela vai tá vindo lá, ela vai estourar lá, bem aqui onde está essa alta da frente. E aí a gente colocando já um destaque de luz em cima, a gente leva ela lá para trás e evidencia ela em cima das outras que estão lá no fundo, né? Escuro. Então, com um pincelzinho fininho, acho que é zero isso aqui, fazendo os acabamentos, os espirradinhos das ondas. E é aquelas rendinhas que eu falo, né? Parece uma rendinha. Não exagerando, não fazendo aquele espirradão que sobe lá pra cima que nem louco. Porque a onda que bateu nessa pedra aqui, ela não é uma onda gigante, é uma onda pequena, normal de uma praia, né? E isso variando de tonalidade, não é só com branco, não. Porque senão não dá assim aquela sensação de volume, sabe? Se fizer só com uma cor. Tem que ter um pouquinho de escuro, um pouquinho de claro e um mais claro ainda. Sendo que o mais claro fica em cima, no meio fica o meio intermediário, né? Meio termo, né? E embaixo as partes mais azulzinho escurinho, meio cinzentadinho. Aí a gente encontra, né? Faz o acabamentozinho dela em cima da sombra. Destaque. Algum lugar precisa de mais destaque, né? Agora é só ampliando ou diminuindo, né, alguma coisa, né? Só realçando. Tá tudo pronto praticamente, só questão agora é só destacar mais sombra, né? Pode ver que aqui mesmo, ó, se eu destacar essa sombra aqui, eu vou deixar aquela onda lá mais evidente. Essa onda, né, que tá vindo aí, ela vai ficar mais evidente. Vai ficar bonito. Que também não podemos exagerar na sombra, né? Fazer aquela sombrona preta demais, muito grande. Ela tem que estar ali conforme a exigência da situação, né? A gente tem uma tendência a exagerar. A gente faz um negócio ficar lindo, daí a gente quer fazer mais daquilo. E às vezes não tá lindo porque tá no ponto certo. Se fizer mais, estraga. Então temos que tomar esse cuidado, gente. Não podemos exagerar em nada. Os detalhezinhos. Eu ainda vou fazer umas pedrinhas aqui em cima da praia, mais pequenininha, né? Só que antes vamos fazer ainda os espirradinhos, que nem eu falei, não vamos exagerar. Agora vamos fazer os acabamentos das aguinhas em cima da sombra, né? Porque a gente faz sombra e fica cortado, né? Depois a gente tem que trazer de novo assim, os detalhezinhos para cima daquela sombra para dar certinho a sobreposição. Aqui na praia, nessa distância aqui, a gente está vendo em perspectiva as ondas explodindo na praia, né? E avançando, que nem essa onda aqui da frente. Só que como a gente está vendo em perspectiva, fica lá longe e na horizontal, né? Aqui é um pincelzinho arrepiado, mas pequeno, não é um pincelzão. Agora trabalhando alguns movimentos na água aqui, né? Sempre tomando cuidado para não estragar o escuro de baixo, né? Que é a superfície da água ali. A gente só vai trabalhar algum pouquinho em alguns lugares para dar o movimento da água, mas não exagerar para acabar com todo o efeito, né? Por exemplo, esses reflexos dessas pedras aqui, ó, não pode passar do limite, né? Ela não pode. Essa sombra não pode passar do limite. Esses brilhos não pode passar do limite, né? Cobrindo toda a sombra. Quer dizer, nada pode passar do limite, né? Então a gente tem que trazer para cima da sombra, do reflexo, normalmente, para a gente ver que tem ali uma superfície
mas com toda a cautela para não tirar totalmente a sombra. Ela tem que manter lá, para a gente ver que está molhado. Agora umas toquinhas para dizer que tem umas pedrinhas, umas coisas aqui na praia. Não vou fazer muito também, porque senão fica uma praia muito pedregosa, né? Só pra gente ter um conteúdozinho a mais aí no quadro, né? Pra gente poder ter uma noção maior de realidade, né? Os reflexos, né? Da pedra, né? Que a gente vai fazer na água. Até mesmo ali na areia. Como tá bem molhadinho, ainda tem uma camada de água ali, ó. A gente faz, então aparecem os reflexos ainda. E essas pedras é aquela mesma mistura, marrom, né? Com um pouquinho de azul. Aquele marrom que a gente faz com lisarinho verde, né? Daí, se você quiser que o marrom fique mais amarelado, pendendo para amarelo, põe mais amarelo. Se quiser que fique mais vermelhado, puxa mais para vermelho. Vai contrabalanceando para fazer o marrom que você quer. Uns detalhezinhos, né? Porque a água bate nessas pedrinhas e forma um risquinho, né? Que a hora que ela desce e tem esse obstáculozinho gerando esse sinalzinho, esse risquinho, né? Que tá descendo a água, mas ali ficou um volumezinho diferente, né? Causando um efeitozinho. Pincelzinho fino, né? Porque o detalhe é pequeno. E não podemos exagerar, como eu sempre estou falando. Como a água está sempre em movimento, então ela bate na superfície da pedra e forma uma luzinha, né? Um clarinho, né? E com o pincel agora a gente vai trabalhando um pouquinho mais os movimentos dessas águas. Vira só, gente, quanto detalhe a gente tem que fazer, quanta coisa a gente precisa lembrar de fazer para que a gente tenha uma visão agradável, uma sensação de profundidade mesmo. Então é importante, gente, vocês analisar, observar do natural. Agora aqui mesmo estou fazendo uma coisa muito importante, a água vem para cima da sombra, né? Então a gente tem que fazer esse acabamento. Porque se não fizer, daí fica aquele corte, né? A água fica cortada. Então, e aqui tem duas pedras. Então a gente tem que fazer um movimento maior de água aqui. Que a água bateu, escorreu por ali, né? E a água bate na pedra e ela desvia, né? Assim, a maioria da água desvia. Então forma umas ondinhas do lado. Pode ver que eu estou fazendo aqui. Simulando o desvio da água que bateu na pedra. Só que como é uma ondinha ralinha aí, né? Ela não chegou a explodir na pedra. Ela só fez um branquinho ali, um movimentozinho. Então, gente, não esqueçam desses detalhes. Põe o vídeo, põe a telinha, risca, vai assistindo. Passou alguma coisa despercebido? Volta. Vocês querem que fique pausado? Pausa. É assim que faz. Vão acompanhando, passo a passo mesmo. Fica com o controle da televisão na mão e o pincel no outro. Para vocês poderem ir fazendo certinho, né? A sequência, né? Claro que tem os pintores que já estão numa situação mais avançada um pouquinho, né? Esses talvez eles assistem o vídeo, né? Eles já captam alguma coisa que a gente falou aqui, né? Já é suficiente, né? Para eles, né? Mas tem aqueles que tá querendo aprender agora. Que tá começando agora, que tá querendo, tá ansioso pelas instruções, né? E ele quer fazer porque quer, mesmo sem estar ainda muito experiente. Então aí é a hora de você fazer o passo a passo, né?
E pode ver que eu volto a trabalhar nessas espuminhas cada vez mais, até deixar ela bem do jeito que eu quero. Olha, gente, como que são feitas essas rendinhas? Um pincelzinho fino, um branquinho, né? Quando tá aqui bem direcionado para a luz, né? Quando tá bem no alto, pegando luz diretamente. A gente vai passando o pincel, tremulando, fazendo risquinho, gente. De um formato que esteja subindo, voando, porque as ondas batem, faz essas rendinhas, mas de uma forma que está jogando para cima, né? Não faz tanto assim, porque essa onda aqui não tem tamanho para fazer um espirrado altão.
Então aqui nós não temos, aqui no primeiro plano, não temos nenhuma situação onde precisa fazer aquelas pirrado alto. Com um pincelzinho fininho fazer isso. A gente, aqui nessa distância aqui que eu estou fazendo aqui, não é mais pontinho, é espalhadinho, ó. Não adianta querer fazer detalhezinho, né? A gente tem que fazer o volume todo, porque está muito pequeno para a gente fazer uns pontinhos, né? Então a gente faz aí a água batendo, só aquele volume, aquele branco, né? Por cima daquela névoa, que a gente tem que manter a névoa lá que nós fizemos, senão não dá para o volume. Agora vamos fazer finalmente, né,
acabamento das nuvens. Então eu vou encontrar agora essa tinta, tirando essa sensação de meio arredondado, né? As pontas, vamos pastifar mais um pouquinho dessas nuvens. Então vamos cobrir o restante aqui com uma corzinha mais clara um pouquinho, dando a sensação de que a luz está mesmo pegando no lado direito para o esquerdo, né? Então a gente vai colocando a tinta agora, que eu estava aqui direto na tela, né? Vou cobrindo com a cor mais clara e já sugerindo aí o volume, né? Nas partes superiores das nuvens, ser mais clara. E à medida que vai avançando para a parte interior da nuvem, vai ficando mais escuro e mais envolvido. A gente vai, para usar, nessa etapa aí, né, de fazer nessas nuvens, é para usar um pincel assim, arrepiadinho, pequeno, né? Se for fazer um quadro grandão, você vai usar um pincel arrepiado maior um pouco. Mas aí, no caso, tem que ser um pincel pequeno. Então é bom você ter aí na tua casa vários pincéis arrepiados. Então eu deixo a tinta de um lado do pincel e o lado que está com a tinta fica para cima, do lado da luz. E eu venho descendo, deixando o volume, né, das beiradinhas, conforme vai acabando a tinta do pincel, a gente vai descendo, fazendo esses movimentos, né, de como se fosse N, né, para dar para sugerir as bordas das nuvens, né, e envolver também, né. E é sempre assim, a gente vai diferenciando essas bordas aqui para não ficar tão redondinha e fazendo com que fique iluminado, né? A parte que está pegando luz e a parte que tem o volume, né? A parte de baixo, onde a luz não consegue atravessar, né? Fica mais escuro. E é sempre assim. Tinta de um ladinho do pincel, o ladinho da tinta para cima, direcionado para o ângulo que está a luz, e vem de cima para baixo. Quando o pincel está carregado de tinta, você começa lá nas bordas das nuvens. Daí a pincel vai ficando sem tinta, você vai descendo, quer dizer, vai vindo para o lado que tem menos luz, né? À medida em que vai acabando a tinta do pincel. E isso ainda não é o detalhe final. Depois eu ainda vou voltar aqui com um pincelzinho menor ainda, para me fazer mais acabamentozinho ainda, mais luz ainda. Mas vocês podem ver no geral aí como já está ficando bem bacana, né? Bem bonito. Eu vou misturar um pouquinho de magenta, o cinza. A minha paleta aí não apareceu direito, mas não tem problema, estou falando aqui. Não tem muito segredo de cores aí, né? Ó, agora sim, eu venho fazendo os acabamentos, a parte mais branca ainda. E eu estou misturando um pouquinho de amarelo e um pouquinho de magenta para esse branco não ficar puro. Para ele ficar com uma tonalidadezinha mais ou menos, assim, cor de pele. Mas é muito pouquinho, gente. Porque se deixar puro o branco, dá a impressão que está faltando tinta na tela. Não vai dar a impressão que foi pintado. Onde você vê que vaza a luz, você coloca, né, lá atrás mesmo, né, para a gente fazer essa sensação de luz. Lá atrás, que a nuvem está mais longe. Cuidado para não tampar toda a nuvem, né? Porque é assim, quando se fala em nuvem, a primeira coisa que vem na cabeça é branco, né? Parece que é tudo branco, mas não é, gente. É poucas coisas brancas na nuvem. Ela tem que ter volume, tem que ter sombra. E aí a gente vai trabalhando, né? Sobrepondo uma sobre a outra aqui, dando aquele volume. Destacando mais nas bordas, onde pega mesmo a luz cheia mesmo, né?
e vem descendo para baixo com o pincel que vai se esgotando de tinta. E à medida que vai acontecendo isso, já vai chegando também no lugar que não precisa de muita tinta, né? Que é o lugar mais da sombra. E sempre assim. Tem vários tipos de nuvens, né? Mas essa daqui é uma das nuvens que eu mais faço, assim, para ensinar, porque ela não é difícil. Carrega o pincel de tinta de um lado só. Eu sempre repito, porque às vezes a pessoa esquece. Tinta de um lado só, deixando o lado que está com a tinta direcionado para o lado da luz. E aqui, para não ficar aquele céu muito pelado, só com aquela nuvem lá, né? Vamos fazer um vulto de nuvem aqui, né? Para dar um complemento mais, né? Complementar mais isso. A gente vai olhando, vai vendo, né? Que aonde a gente quer que pegue luz das nuvens, né? Onde a gente idealiza que a luz vai pegar. Sempre consciente da direção que está a luz. E vem fazendo os acabamentos. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais de sombra ainda, porque eu quero dar um volume mais encorpado nessas nuvens aqui. Pelo tamanho dessa nuvem aqui, né, tem que ter uma sombra maior. Só que, cuidado, gente, essa cor aqui, ó, ela é um cinza azulado com um pouquinho de magenta. Então vocês pegam o próprio cinza que está ali na paleta, ali, um pouquinho de magenta, né? Eu não mostro todos os movimentozinhos, porque senão o vídeo fica gigante, comprido demais. Então tem coisa que não tem tanta necessidade, né? Aqui mesmo é, ó, cinza azulado, nós já fizemos várias vezes aí durante o quadro da live, ó, durante a pintura, o vídeo. Então não precisa mais mostrar, né? É um cinza azulado pendendo para roxo. E deixando uma sombra mais destacada do lado esquerdo, né? Nas nuvens maior. E assim, no todo, a gente vai tendo assim um céu lindo, nublado, né? Onde as nuvens estão lá no fundo. As nuvens volumosas, né? Do jeito que a gente gosta de fazer, do jeito que fica bonito mesmo o céu. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Essas nuvens. Aqui na frente vamos fazer uma nuvem menor, mais fina um pouco, para a gente dar uma sobreposição. Vamos fazer com que aquelas grandonas fiquem lá atrás e vamos fazer uma nuvem um pouquinho diferente de formato aqui na frente. Porque o próprio escuro ali sugeriu essa ideia, né? Então vamos seguir o instinto, vamos seguir a intuição, né? Geralmente a intuição está certa. Aquele destaque. Aqui essa montanha está meio que confundindo com o céu. Então vamos fazer uma nuvem mais destacada aqui para a gente trazer a montanha para frente. Então só que não vamos deixar contornadinha a montanha. Vamos fazer com que ela fique lá atrás mesmo, não na frente. Não contornando a montanha, né? É isso que eu quis dizer. Aí mesmo dá a impressão que está em cima da montanha o branco. Vamos ter que trabalhar um pouquinho mais aí. E olha só, gente, no geral, como que tá ficando, hein? Bem bonito o quadro. Essas montanhas também aqui dá pra gente valorizar um pouquinho mais essas luzes, né? Pra dar um volume maior, pra dar uma vida maior no quadro. Sem exagero, né, gente? Porque a gente tem mania de exagerar. Só
tem que lembrar que nós estamos fazendo um penhasco, parede de pedra. Não é uma montanha mesmo, assim, normal, com vegetações, é um penhasco de pedra. E assim a gente vai chegando ao final do quadro, um quadro bem bonito, que eu espero que vocês tenham gostado também, né? Fazendo os acabamentos finais. Aqui mesmo eu vou pegar uma tinta escura, né? Um marrom escuro. E vamos definir mais ainda algumas sombras que tem aqui. Porque essas pedras têm fendas profundas, né? E nesse lugar fica escuro. E nós vamos fazer esse escuro mais evidente aqui para a gente deixar com mais cara de natural essas pedras. Só que nem tanto assim, né? Não é tudo quanto é lugar. A gente vai fazer em alguns pontos, assim, uma cavidade mais profunda, né? Para a gente conseguir aí a sensação de, de, de realidade. A gente vai olhando, né? Conforme vai acabando o quadro, a gente vai olhando e vendo onde a gente precisa fazer essas coisas. A gente percebe, a gente olha no quadro, a gente já sente que ali naquele lugar fica bom ou uma luz ou uma sombra. São essas cavidades que mais evidentes que eu estou fazendo que está deixando mesmo a rocha, um cara de rocha mesmo. Nessa etapa que eu estou usando o pincelzinho fino. Pincel lime. Porque esse pincel que a gente consegue fazer uns detalhes, né, assim, com mais cautela.
E é isso, meu povo. Mais um vídeo para vocês. Não se esqueçam de dar aquele like pro Zé, compartilhar esse vídeo para quem quer fazer. Você sabe que tem algum amigo que quer fazer uma praia, quer aprender a pintar. Manda lá para ele, compartilha, que é a forma mais barata de você contribuir com o canal, né? De graça mesmo, né? Vocês podem compartilhar à vontade. E aqui eu vou fazendo os acabamentos finais, agora vocês vão assistindo aí, né? Então, até a próxima videoaula, se Deus quiser. Obrigado pela atenção de vocês. E boa sorte, né?